Deixa aqui só engatilhado. Vamos começar com uma oração? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento, Pai, em que nós temos a oportunidade, Senhor, de vislumbrar a ordem divina, Senhor, que Tu deste às coisas, Senhor. Que a desordem da nossa mente, que a desordem da ignorância, Senhor, que as trevas, Pai, que reinam no nosso mundo caído pelo pecado, Senhor, sejam substituídas, Pai, pela Tua luz, pela Tua ordem, Senhor, pelas coisas tais como elas estão em Ti, Senhor, em Cristo, o Verbo divino no qual tudo foi criado, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho mais acerca da natureza feminina, mas para iniciar eu vou tomar como pretexto um trecho do livro do Julián Marías, Antropologia Metafísica, em que ele fala uma coisa muito interessante acerca das mulheres, né? Naquele momento ali ele está investigando a realidade feminina e a realidade masculina, né? O livro Antropologia Metafísica é uma investigação acerca dos princípios metafísicos que regem a vida humana, né? E em certo momento ele precisa investigar, fazer uma analogia, né? Uma análise, aliás, da existência masculina e feminina, necessariamente, né? Porque a existência, não tem como você falar da existência humana, da vida humana, da felicidade humana, de qualquer assunto relacionado ao ser humano, sem você levar em consideração que a realidade humana ela é bifurcada, né? Ela tem uma bifurcação, uma descontinuidade, né? Como eles chamam, que é a realidade feminina e a realidade masculina, essa descontinuidade, esse hiato que há entre a realidade feminina e a masculina. Então, para investigar qualquer coisa acerca da vida humana, você tem que levar isso em consideração, né? Então, aqui nesse capítulo, ele fala algo muito interessante. Vou botar para vocês conseguem ver? Então, aqui é uma foto que minha mãe tirou para mim. Então, o Julián Marías aqui ele vinha falando nesse capítulo, né, das características tipicamente femininas, né, no que consiste a feminilidade. E aqui daí ele explica algo fundamental acerca do que ele vinha falando. Ele fala que a mulher, né, precisa ter beleza, ela precisa ter graça, ela precisa ter um certo pudor, né? A mulher que não, o que é o pudor da mulher? O pudor da mulher é um ocultar-se, a mulher se oculta. Não porque ela seja uma pessoa falsa, mas porque está na natureza dela ocultar-se. Ela precisa se ocultar para proteger o que ela é. Certo? Porque o mundo ele é demasiado violento, né? A sociedade humana, até os outros homens, né? Eles são demasiado violentos para que essa natureza da mulher mais oculta, né, possa ingenuamente se mostrar para todo mundo. Compreende? Um tesouro, né, você deixa guardado, não deixa? Você deixa, digamos, você tem lá 10 mil reais, você deixa ele na varanda da tua casa para todo mundo ver? Não. O tesouro se esconde, né? Então, da mesma maneira, a mulher, ela esconde aquilo que, digamos, a sua feminilidade. Ela precisa ocultar até certo ponto. Aquilo que está na sua sensibilidade, aquilo que está no seu coração, ela precisa ocultar. Compreendem? Não é que ela oculta, é que ela só revela conforme as pessoas se demonstrem dignas de confiança. Muito aos poucos. Ela precisa fazer assim, senão ela estará lançando pérola aos porcos, como diz Jesus. Não se lança pérola aos porcos. Né? E não precisa nem falar que 95% dos homens são porcos, né? A mulher, geralmente a mulher depois ela fica
tremendamente ofendida, se sentindo usada, porque ela sabe que ela lançou pérola aos porcos. Exatamente, né? Ela confia, né? Como não tem nenhum homem melhor, o que ela vai fazer? Ela vai voltar no tempo e vai tentar alguma coisa, sei lá, com um grande herói da antiguidade, com Ulisses, com Alexandre Magno? Não. Fazer o quê? Só tem os homens que ela conhece no seu círculo social. Fazer o quê, né, cara? É uma tristeza, porém, daí ela pensa, isso é muito comum na vida humana. Isso é muito comum na vida humana, né? A vida humana, ela não vem com um manual de instruções. Nós não sabemos o que é a vida humana. Nós não sabemos quais são todas as potências. Você que tem 20 anos, você que tem 30 anos, 40 anos, você não conhece as potências que estão dentro de você. Tudo aquilo que você pode ser, todas as leis que regem a tua vida, você não conhece. Por quê? Se nós estivéssemos sob a direção divina o tempo todo, assim como nós estávamos no Jardim do Éden, nós saberíamos. Né? Ou pelo menos o Espírito de Deus nos guiaria perfeitamente a cada momento. Mas como nós somos concebidos no pecado, essa natureza humana, as verdades acerca da natureza humana, de como nós devemos proceder em cada situação, elas nos estão vedadas e nós precisamos fazer um tremendo esforço para reconquistar esse conhecimento. Então, como a vida humana não vem com um manual de instruções, você precisa descobrir as verdades acerca da sua vida. E a mulher, da mesma maneira, se ela não sabe o que é a masculinidade. A mulher de 25, 30 anos, vive no Brasil, conhece, sei lá, 100 homens, do círculo social inteiro dela conhece 100 homens, digamos. Tu acha que nesses 100 homens, um deles vai manifestar para ela todas as potências da masculinidade? Tu acha que olhando para esses 100 homens ela vai conseguir ter uma noção do que é a masculinidade? Não. Para isso ela vai ter que se instruir. Ela vai ter que ir buscar na sabedoria dos séculos. A sabedoria tradicional da humanidade, o legado do conhecimento humano. Compreendem, gente? A importância do conhecimento? Se você se basear só no seu círculo social e só na experiência que você tem na sua vida, olha como isso é limitado. 30 anos de experiência, você conhece 100 pessoas. Agora, você pode acessar o legado de milênios e que leva em consideração a experiência de milhões e milhões de pessoas. E as mais sábias. Compreendem a importância do conhecimento? Então, agora nesse exemplo, né? Uma mulher, ela conhece lá 100 homens, e olhando para aqueles 100 homens, o pai dela, os tios dela, os amigos da faculdade, sei lá, coisas assim, ela vai julgar que a masculinidade é aquilo que eles manifestam. Uai, ela não conhece outro homem? Geralmente daí também as pessoas não leem, né? Se ela lesse, ela conheceria homens de outras eras, outros homens, né? Que não fazem parte do seu círculo social, mas como as pessoas não leem também, o que ela conhece são os homens que estão no seu círculo social. Para ela, a masculinidade vai ser aquilo. Mas quem garante que é aquilo? Quem garante que a masculinidade não é assim, outra realidade, assim, tá assim, em outra galáxia de distância do que ela sabe? Quem garante? Eu garanto para vocês que está em outra galáxia. Então, o ser humano ele precisa, né, lançar mão dessa experiência, do conhecimento sedimentado por eras e eras de vida humana e que os homens mais sábios expressaram. Compreendem? Então, pessoal,
Aí o que acontece? Né, para continuar o meu raciocínio. A mulher ela vai lá, ela não sabe que aqueles homens não são homens de verdade para ela. Por quê? Outra impressão que é muito comum, um engano que é muito comum para o ser humano. Né? Você olha um homem, por exemplo, e pelo fato dele ter características masculinas, ter barba, né? E o mesmo vale para a mulher, né? Ter barba, né? Ter uma voz mais grossa, falar grosso, ser agressivo, tudo mais, você acha que por isso ser homem é isso? Mas isso não garante que a pessoa, que aquele ser ali é um varão de verdade, um homem de verdade. Ser varão de verdade, a masculinidade, ela é algo que se desenvolve espiritualmente, principalmente. E que o mero desenvolvimento fisiológico da pessoa, certo? Você vai lá, o homem passa pela puberdade e tudo mais, e ele vai adquirindo características de macho, de varão. Características físicas. Agora, e as características psicológicas, sentimentais, morais, emocionais, espirituais? A natureza não vai desenvolver por ele. Aí a pessoa não sabe que existem essas potências espirituais, morais, dentro dele, o varão não sabe, então ele também não pode desenvolver. E ele também acha que ser homem é, né, fazer aquilo que o pai dele fez, ou, né, simplesmente ter barba, ser mais forte e tudo mais, falar grosso. Aí a mulher vai lá, ela revela, ela joga a pérola no meio do chiqueiro, só que ela não sabe que é um chiqueiro, né? E daí o que o porco faz com uma pérola? Por que a expressão é jogar pérolas aos porcos? De todos os animais da face da terra, qual que é o que menos aprecia a beleza? É o porco. Ele adora chafurdar na lama. Um animal que gosta de viver com a cara debaixo da lama, vocês sabem o que é lama, né? Lama, sujeira, merda, exatamente. Um bicho que adora viver com um focinho debaixo da merda, ele não sabe apreciar a beleza, é evidente, né? E a pérola é um símbolo da beleza, das coisas sofisticadas, ela é rara, isso mesmo, né? Compreendem? Então o homem, exatamente, né? Ele não vai saber apreciar, assim como um porco não sabe apreciar uma pérola, o que ele vai fazer se tu der uma pérola para um porco? Ele vai meter a pérola debaixo da merda. É o que ele vai fazer. Aí a mulher vai lá, ela revela uma pérola pro homem. E por quê? Porque não tem outros homens, entendeu? Só tem porco. Ela só conhece porco na vida. E para ela um homem é aquilo, é um porco. Aí ela vai lá, revela para ele, o que ele faz? Joga a pérola dela no meio da merda. Aí ela vê, pô, minha pérola tá no meio da merda. Tá. Aí ela fica amargurada. Aí ela pensa que só existe porcos no mundo, mas não existem só porcos no mundo. Existe lá 2% dos homens que são homens de verdade. E existe 0,0000000000001% dos homens que são muito homens, mas que são homens assim extraordinários, que são os heróis, os santos, né? Isso é raríssimo, mas tem. Então, vamos ler esse trecho aqui do Rolha Marias que a gente já vai entender melhor. Então, saibam disso, gente. A vida humana ela é complexa, tá? Vamos ler o trecho. Se dirá que inumeráveis mulheres têm pouco a ver com o que acabo de dizer, que elas não têm nem beleza, que não têm graça, nem leveza, nem interesse, que elas não são interessantes. Também poderia-se dizer que milhões de homens carecem de gravidade, fortaleza, de valor e segurança. Porém, isso não é uma objeção, mas exatamente o contrário. Existe um antigo filme de Sacha Guitry,
Le Père de la Couronne, um homem gordo de negócios espera impaciente a bordo de um navio chamado Normandie, uma garota que prometeu passear com ele e que nunca chega. A mulher da limpeza, tem uma mulher ali limpando, né? Está esfregando o chão e se dá conta da situação e murmura: "Oh, les femmes", né? "Oh, as mulheres". E o homem, irritado, responde: "Comment savez-vous", né? O que você sabe disso? O que você sabe de ser mulher? Né? Imagine a tiazinha que estava ali na limpeza, né? O que você sabe de ser mulher? Aí ela fala: "Je l'ai été", eu já fui mulher. Hoje eu não sou mais. O que ela quer dizer com isso? Eu já fui mulher, hoje eu não sou mais. Quer dizer que o cromossomo dela, ela ganhou um cromossomo de homem? Quer dizer que cresceram-lhe culhões entre as pernas? O que ela quer dizer com eu já fui mulher? Oi? Também, isso mesmo. Aqui no caso do filme, a intenção do autor, a intenção do... Perdão, Lucas? Isso, é o que o... sim, é o que o filme está querendo dizer, porque é uma situação cômica, né? O cara fala: "O que você sabe de ser mulher?", né? O cara bem grosso, né? O que você aí, né, que tá limpando o chão, provavelmente velha, gorda, feia, né, sabe de ser mulher? Daí ela fala: "Eu já fui mulher". Ela reconhece que eu não sou mais mulher. Por quê? Ser mulher é ser bela, é ser graciosa, é ser delicada, é ter uma suavidade, uma leveza e graça e elegância. Isso é ser mulher. Ah, mas Dani, não são todas as mulheres que são belas, igualmente, pelo menos. Não são. Mas aí é o que o Julián Marias fala aqui, ó. Ele fala que, eu não vou ler agora, mas ele fala que, embora elas não sejam belas, elas precisam ser belas. Elas precisam tentar ser belas. Então vocês veem que a feminilidade não é algo que vem pronto. Ela é algo que a mulher precisa se tornar. O homem também, a mesma coisa. Então a masculinidade, a plenitude da masculinidade, a plenitude da feminilidade não são coisas as quais se atinge pelo mero desenvolvimento da natureza, desenvolvimento fisiológico. É algo que você tem que alcançar através de um tremendo esforço. Entendem? Então aquela mulher gorda, velha ali, de fato, ela não é mais tão mulher. É a triste realidade da vida. Mas ela realmente não é mais. Claro que isso é um pouco cruel, né? Claro que no sentido de ser mãe ainda, no sentido de ser carinhosa, claro que ela é mulher, é respeitável por isso, entendeu? Mas a mulher, ela é mais mulher no sentido mais pleno da palavra quando ela é jovem, bela, graciosa, delicada, amorosa, carinhosa. Isso é um fato. Da mesma maneira o homem quando ele está velho não consegue mais levantar um botijão de gás. Ele não é mais tão homem. Ele é respeitável porque é um pai de família, tudo mais, é um ancião respeitável. Não estou falando que a pessoa não é respeitável. Porém, enquanto homem, ele é menos homem do que ele era quando ele era jovem. É evidente. O que é isso, gente? Não sou eu que sou cruel, é o tempo que é cruel. É a mortalidade que é cruel. O fato de sermos mortais é cruel, não sou eu. Eu só estou reconhecendo a realidade. O cruel é nós termos que morrer. É nós sermos mortais. O cruel é nós estarmos no pecado. Por que a gente precisa morrer? Porque nós estamos no pecado. Isso que é cruel. Culpa de Adão e Eva. Então, compreenderam? Então, até o título dessa aula é... Só um pouquinho, deixa eu botar aqui de novo. Título... Opa!
Uhum. Né? Então, o título é Mulher, eu já fui. Então, eu acho meio que paradoxal, né? Esse título é meio que um nonsense, né? Como assim você deixou de ser mulher? É impossível a pessoa deixar de biologicamente ser mulher, né? Mas ela deixou de ser. Mulher nesse sentido, da feminilidade desenvolvida ao seu ponto máximo. Então, gente, uma das características que distinguem a mulher e que ela deve almejar ser. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês vão ver assim, Dani, mas eu não vejo assim. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser delicada. Tem mulher que assim, não quer ser delicada. Ela não quer ser bonitinha e tudo mais, entendeu? Não quer. Mas isso não muda o fato. Não muda o fato de que para você realizar plenamente a tua feminilidade, você vai ter que ser assim. Isso é um fato da realidade. Compreendem? E a nossa cultura, há empecilhos terríveis, terríveis. Mas assim, existe... Parece aquelas máquinas da Autona lá, sabe? De 300 toneladas. Existem 300 toneladas de aço, entendeu? Sobre a consciência dessas verdades na nossa cultura hoje. Que a gente tem que vencer. Então, você sair falando por aí que a mulher tem que ser delicada, que a mulher tem que ser bonita, que a mulher não pode ser gorda, que a mulher não pode ser isso, não pode ser aquilo, todo mundo vai, nossa, que homem machista. Claro, espera que vai chegar o do homem também, tá? Vai chegar o do homem também, né? Claro. Então, o cara é machista se ele exigir só que a mulher seja assim e ele não seja homem. Aí ele é machista, evidente, né? Então, a nossa cultura é muito hostil a essa verdade simples. Sabe qual que é a verdade simples, gente? Que em parte está retratada nos contos de fadas. É aquela realidade mesma de conto de fadas. Todos nós, no nosso subconsciente, nós tivemos contato com esses contos na nossa infância. E através de arquétipos, do mesmo arquétipo, através de filmes, através de leituras, através de peças de teatro, né? E esse arquétipo, essa realidade que está expressa nesses contos de fadas, é o que mais, na nossa cultura, o que mais se aproxima da realidade, da plenitude, da masculinidade, da feminilidade. Você sabe conto de fadas? O cavalheiro forte que vai para a guerra, que é um herói, e a donzela que fica no castelo, que é cheia de graças e delicadezas e rapapés e não sei o que, aquela coisa toda. E o que a mulher quer, no fundo, é o príncipe encantado desses contos, um homem que seja forte, que a conquiste, que domine, que tenha uma espécie de beleza. E o que o homem precisa é de uma mulher exatamente como dos contos de fadas. Exatamente não. O conto de fada ainda não atinge plenamente a realidade da plenitude da masculinidade e da feminilidade, mas é o que na nossa cultura mais se aproxima. Mas hoje em dia, se você falar que a mocinha tem que ser como uma donzela de conto de fadas e o rapaz tem que ser como um cavalheiro dos contos de fadas, a pessoa vai falar, nossa, você é um brega. Entendeu? 99% da nossa cultura consiste exatamente na negação desses arquétipos. Vai ser processado, exatamente. Nazista, no mínimo nazista, né? Quando os nazistas, se você estudar isso que só fala quem nunca estudou uma página de um livro de história, né? Porque os nazistas, o que eles faziam era exatamente substituir a cultura tradicional alemã pela cultura revolucionária. Tem que ser muito idiota, tá? Então exatamente, gente, tá? Esses arquétipos dos contos de fada que determinam, né, que mais se aproximam da realidade, da feminilidade, da masculinidade. Então observe-os. Claro que tem coisas ali que são acidentais, tem coisa que
não vai fazer, entendeu? Claro que eu não estou falando dos costumes. Os contos de fadas, eles expressam a feminilidade, por exemplo, de acordo com os costumes, certo? Da Idade Média. Mas a realidade que está ali por trás, oculta, ela transcende todos os tempos e eras. Aquela realidade ali, ela permeia a natureza, a realidade da natureza feminina e masculina. Compreendem? Então, você tem que saber abstrair aquilo que é meramente cultural da época e aquilo que é a essência atemporal, perene, perpétua, que não muda, que é o propósito etéreo, perpétuo da feminilidade e da masculinidade. Compreende? Então, é maravilhoso que vocês leiam esses contos de fadas e que estudem neles. E abstrai aquilo. Claro que vai ter coisa ali que você não vai fazer hoje. Entendendo? Não vai, mas você pode readaptar. Você pode adaptar a sua vida. Eu não vou chegar aqui... É isso, exatamente. Em vez de chegar de cavalo, chega de carro. Porém, pega a essência. Pega a essência. Você tem que ser um cavaleiro. Um cavaleiro que anda de moto, pode ser, entendeu? Mas você tem que ser um cavaleiro... O que é ser um cavaleiro hoje? Não. Cavaleiro. Cavaleiro. Exatamente. Guerreiro. Guerreiro. Você não conhece os contos de cavalaria, Lucas? Nunca ouviu falar? Do herói e tudo mais? Leia Dom Quixote. Né? Você vai ter uma ideia um pouco cínica, um pouco irônica, né? Porque o Cervantes ali, ele é que naquela época essas coisas ficaram demasiado exageradas, né? Então, cara... Cavaleiro tem vários departamentos, não tem? Não, eu tô falando... Não, eu tô falando... Cavaleiro é assim, ó. Cavaleiro era o homem, na Idade Média, que ele não tinha, por exemplo, um senhor ao qual ele deveria obedecer. Ele não era um lavrador, ele era um homem de guerra. Ele fazia parte de uma aristocracia, de uma família de guerreiros, cujo ofício era proteger o território dos inimigos. E eles faziam um juramento e ele não podia fugir da morte. Se ele fugisse da morte, para um cavaleiro medieval, ele fugir da morte era pior do que a morte. Entendeu? A covardia era pior do que a morte. Certo? Eles preferiam ser decapitado do que fugir de uma briga. O que adianta eu não ser decapitado e viver como um covarde? Eu prefiro morrer. Essa era a mentalidade do cavaleiro medieval. Entendeu? Então, eles eram heróis. Certo? Eles tinham todas as características viris do homem, que a masculinidade envolve. Eles tinham fortaleza, autocontrole, bondade. Eles tinham sabedoria. Eles tinham intrepidez, ousadia, porque eles viviam separados da lei. Eles não estavam sob o domínio da lei. Eles tinham ousadia, mais ou menos o William Wallace. Lembra o herói que a gente viu aquele dia? Muito parecido com ele, aquela bravura toda. Entenderam? Então, e a mulher? Se você observar nesses contos, você vai ver que a mulher ela era delicada, graciosa, ela se escondia de trás de um véu, geralmente. Por que nas culturas tradicionais a mulher se esconde atrás de um véu? Porque isso simboliza uma realidade muito efetiva da existência feminina, que é exatamente o fato da necessidade do ocultamento, pelos motivos que eu já falei aqui, para não lançar pérolas aos porcos. Compreendem? Só que daí, as mulheres hoje em dia, elas veem na cultura tradicional
que as mulheres, elas se ocultavam, elas tinham pudor, elas não se saíam por aí, como se diz, soltando a franga, como se diz, só para usar uma expressão popular. Elas não faziam isso. E as mulheres hoje em dia, elas vêm, por que eu devo fazer isso? A novela da Globo está falando para eu fazer exatamente o contrário, que eu devo sair e ser feliz. Só que a novela da Globo, gente, a música, a mulher bocuda do Instagram, do YouTube lá, que você gosta de acompanhar, que fala que a mulher tem que sair, tem que fazer mesmo, tem que fazer não sei o quê, tem que pegar os homens e tem que ser iniciar. Exatamente. Outro dia eu vou falar dessa questão de direitos iguais, né? Não tem como ter direitos iguais para dois seres que são diferentes, tá? Enfim. Igualar os direitos é desrespeitar ambas as naturezas, masculina e feminina. Porque eles não são iguais. Entende? Enfim. Outra hora eu falo disso. Outra hora eu falo disso. Claro que há uma igualdade de direitos, assim, você tem que respeitar igualmente o homem e a mulher. Lógico, a lei tem que ser igualmente respeitosa para com os dois. Nesse sentido, sim. Então, onde que eu estava? Então, a cultura diz que, né, a Globo lá diz que a mulher deve sair e tomar iniciativa e não tem que se ocultar nada, não precisa, né, usar aquele véu, não precisa ficar com reservas, a mulher não precisa ter reserva, ela tem que pegar e ser que nem um homem. Que nem um homem. O que a nossa cultura fala hoje? A mulher tem que ser que nem um homem. Ela tem que sair dando em cima dos homens e tudo mais. É isso que a nossa cultura fala. Só que essa cultura, que é uma pseudocultura, na verdade, ela não está levando em consideração a experiência de séculos de vida humana. Ela é uma coisa que uma pessoa desequilibrada emocionalmente inventou do nada, certo? E começou a divulgar, a disparar. Engenheiros sociais, na verdade, fizeram isso, tá? Mas nisso eu entro em outra aula. É algo arquitetado para destruir a sociedade, tá? Mas a experiência de milênios, por que a experiência de milênios fala que a mocinha de 20 anos ali, ela deve se ocultar e se preservar? Porque, cara, milhares e milhares e milhares de pessoas viveram isso, milhares e milhares e milhares de mulheres, os homens sábios da antiguidade, eles viram as mulheres fazendo as duas coisas, e eles viram que as mulheres que não se ocultavam, elas se ferravam. Entendem? Eles viam os efeitos, a humanidade sabe os efeitos, todos os conselhos que tem na cultura tradicional, é porque a humanidade já viu os efeitos terríveis de certas condutas e os efeitos maravilhosos de outras condutas. Entenderam? A cultura tradicional, ela é tipo assim, é a tua mãe ou teu pai elevado a 1000. Compreende? A tua mãe e o teu pai, não acontece, gente. Quantas vezes já aconteceu na minha vida? Né? Minha mãe me fala uma coisa e eu penso, besteira, deixa pra lá. Aí, passa 5 anos, eu me ferro, acontece exatamente o que ela falou. Por quê? Porque ela viveu a mesma coisa. E ela se ferrou também, ou ela viu pessoas se ferrando. Compreendem? É a experiência do pai e da mãe, a experiência de vida. Nós, quando somos jovens, né? Agora eu já estou ficando um pouco mais esperto já, né? Com a minha idade, eu já sei que esse negócio de experiência de vida é um negócio que funciona. Mas quando a gente é mais jovem, quando a gente não tomou muito na cabeça ainda, a gente acha, não, besteira, eu sei. Besteira, esse negócio de experiência da vida não funciona. Funciona. Espera que você vai ver. Então siga o conselho do seu pai, da sua mãe, da figura paterna, né? Aqui nós temos o pastor, que é a figura paterna, entenderam? E sigam também, pesquisem, busquem, bebam da cultura tradicional. Porque a cultura tradicional... Dani, onde que eu vou achar a cultura tradicional? Fala comigo que eu te mostro depois. Uma delas é a Bíblia, é evidente, né? Busque na cultura tradicional, certo? Os conselhos dos pais e das mães. Compreendem? Compreendem como a humanidade...
A tua mãe, ela é mais, sei lá, tem 20 anos a mais do que você, certo? Mais ou menos. Olha a diferença de experiência que 20 anos já proporcionam. Aí nesses conselhos dados a gente tem que filtrar, né? Calma, isso é outra questão. Claro que as nossas mães, os nossos pais, eles, assim como nós, eles estão cheios de vícios culturais também. Certo? Claro que você tem que filtrar, é evidente. Por isso que você deve buscar na cultura tradicional. Quando eu falo cultura tradicional, eu falo dentro disso eu incluo a Bíblia, os livros sagrados, tá? Você tem que buscar um contrapeso ao conselho do teu pai e da tua mãe. Porém, se você não levar em consideração... Porque isso é levar em consideração o conselho do seu pai e da sua mãe. É levar em consideração e buscar uma saída melhor ainda. Compreende? Mas primeiro você precisa levar em consideração. Para você achar uma saída melhor, você precisa primeiro levar em consideração. Agora, o que nós fazemos geralmente é nem levar em consideração e buscar uma saída da nossa própria cabeça. Salomão falou que se tu parte do princípio de não ouvir os conselhos dos pais, a quem tu vê, tu não consegue observar aquele a quem tu não vê. Então o problema não é que a gente tem que tomar como lei, o problema é que a gente não pode ignorá-los, né? Então se a gente não considerar, a gente ativa uma maldição na nossa vida de cauterização da mente, aonde a gente vai partir sempre de um princípio errado, porque a gente não foi por aquilo que deve ser observado, que é o conselho de quem... Porque a gente vive hoje no conselho dos nossos pais apóstolos. Se a gente ignora a primeira esfera, que é os pais biológicos, a gente já começa a neutralizar a força que tem o ensinamento que vem lá dos pais apóstolos, ou do pai Abraão, entendeu? Ou do pai Noé, ou do pai Adão. Entendeu? E honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Quer dizer, se você ouve o teu pai e tua mãe para você não se ferrar, entendeu? Não ficar lá com câncer, alguma coisa assim, e se ferrar, entendeu? Claro que isso é um exemplo extremo, né? Adquirir uma doença por causa de burrice, de tolice, né? Mas também há doenças espirituais que você adquire porque você não ouve o conselho dos pais, sejam os biológicos, sejam os espirituais, sejam os da cultura tradicional, os grandes homens sábios. Tá. E se o conselho dos pais biológicos for assim totalmente contramão da vida, mas parecendo inofensivo, e a gente não acatar ou nem parar para pensar, isso é errado também? É errado não considerar. Você tem que respeitar a experiência deles, entendeu? É que nem isso acontece, por exemplo, nos estudos, acontece comigo, né? Ou na academia, alguma coisa assim. Uma pessoa que tem 20 anos de experiência a mais do que eu em alguma coisa, por exemplo, na academia. Eu respeito o que o cara fala. Eu ouço. Não quer dizer que eu vou aceitar sem nenhum crivo, sem nenhum critério. Mas, essa opinião está vindo de uma fonte que eu respeito. Tem peso. Mas vamos ver se o cara está certo ou não. Vamos testar, vamos provar. Isso você deve fazer com tudo, inclusive com a palavra de Deus, inclusive com o que o pastor fala. Você deve respeitar extremamente a autoridade dele, mas levar em consideração, reconsiderar, pôr à prova. Né? Não pôr à prova no sentido de ser crítico, demasiado crítico ou azedo com aquilo, né? Mas, sinceramente, com toda a sinceridade do teu coração, pôr aquilo à prova. Entende? É o mesmo que você deve fazer com os teus pais. O que eu estou falando é que você deve levar em consideração. E procurar, se o que eles estão falando conflita com um princípio maior, você deve obedecer o princípio maior. Entendeu? Mas como é que você vai saber se tem um princípio maior? Você precisa ter contato com a experiência tradicional, com a cultura tradicional. Entre elas a Bíblia. Dentro da cultura tradicional a Bíblia. Certo? Por quê, gente? Então vocês percebem que 20 anos de experiência, 20 anos de vida a mais, que uma pessoa tem mais do que você, já é o suficiente para proporcionar uma tremenda diferença de conhecimento sobre a vida. Agora imagine 10 mil anos de vida humana.
as pessoas as mais sábias. Entendem a diferença? Entende como é o peso da cultura tradicional? Então, se a cultura tradicional está falando que a mulher deve se ocultar, que ela deve ser a feminilidade, não é que a mulher ela é assim, ela deve ser, como eu expliquei aqui no livro do Julián Marias, ela deve almejar isso. É um objetivo ao qual ela deve almejar, certo? Se ela quer ser realmente feliz, se ela quer não se ferrar na vida, para usar o português bem claro, ela deve seguir esses conselhos. Porque esses conselhos levam em consideração 10 mil anos de experiência humana. Estou falando 10 mil anos, assim, é um tempo simbólico, né? Sei lá, quantos milênios de experiência humana. Vocês não sabem, vocês conseguem imaginar? Imaginem por um momento o peso de 10 mil anos de experiência humana, gente. Os homens mais sábios, um aprendendo com o outro durante 10 mil anos. Você acha que é brincadeira isso? Entendeu? O teu pai tem 20 anos a mais do que você, ele já fala coisas assim que ele acerta na lata e tu vê depois que tu estava errado. Já viu a diferença de experiência, de conhecimento sobre a vida? Imagine 10 mil anos. Então, se a cultura tradicional diz que a mulher deve se ocultar, que ela deve ser delicada, né, como eu usei o exemplo dos arquétipos dos contos de cavalaria, dos contos de fada. É porque a mulher precisa ser assim. Porque se ela não for assim, ela vai se ferrar. Ela vai se amargurar. Ela vai chegar com 35, 40 anos, ela vai estar virada do avesso. E acabada. E fisicamente acabada também. O pastor sabe. Acontece muito isso, né, Diogo? O homem acho que acontece um pouco mais tarde, mas a mulher acontece com 35, 40 anos, né? E, na verdade, ela já vem miserável antes, né? Só que a beleza dela e tudo mais, a juventude dela, mascara o problema. Mascara o problema. Entendeu? É mais ou menos como tu comprou um carro novo, mas tu só não cuida bem dele. Entendeu? A juventude do carro vai... O que o Diogo tá olhando pro Lucas? A juventude do carro vai mascarar o problema. Mas tem um problema lá, cara, entendeu? O carro vai aguentar um tempo, mas tá mascarando o problema. Pegaram, pessoal? Então, Dani, então tá. Beleza, eu quero seguir os conselhos da cultura tradicional. Como que a mulher deve ser? Compreenderam? A mulher, quando eu digo a mulher, a plenitude da natureza da mulher, e também do homem, a gente vai chegar no homem outra hora. Eu estou falando, gente, de algo que a mulher deve desenvolver. Não é, a natureza não vai desenvolver por você. E pode parecer que vai na contramão do teu senso de como as coisas devem ser, porque a cultura tradicional ela é totalmente o contrário daquilo que nós aprendemos hoje. Certo? Então, qual que é uma das primeiras coisas que a mulher deve ter? Ela deve ter suavidade. Suavidade. Delicadeza, suavidade. Vamos chamar de suavidade. Qual que é uma das principais características da feminilidade, gente? Eu comparo a feminilidade, tá, à força da gravidade. Vocês sabem que existem 4 forças da natureza, 4 forças fundamentais da natureza, né? A força nuclear forte, a força nuclear fraca, que são forças do interior do átomo, a força eletromagnética e a força da gravidade. De todas as 4 forças, a gravidade ela é a mais fraca. A força nuclear, ela pode, por exemplo, produzir uma bomba atômica. Né? O eletromagnetismo é só tu olhar para um raio, tu vê a potência, o poder de um raio. Entendeu? Agora, a força da gravidade, ela é super fraca. Só que a força da gravidade ela é fraca e suave, porém, ela é onipresente, ela envolve as coisas. E de todas as forças da natureza, ela é aquela que a ciência não consegue explicar o que a causa. Até hoje eles estão discutindo o que causa a gravidade. Ninguém sabe. Então é uma força invisível, suave, mas que envolve tudo. É um símbolo da feminilidade.
E meu pai falava uma coisa, cara, que eu nunca consegui responder. Meu pai tinha uma observação para isso que, cara, sensacional. Meu pai falava assim: olha, tu envia um raio de luz, luz é força eletromagnética, tá? Tu manda um raio de luz daqui pro, sei lá, pro outro lado do sistema solar, ela demora, sei lá, 20 minutos para chegar. A luz. Sabe qual que é a velocidade da luz? Acho que é 370 e alguma coisa, 374 mil quilômetros por segundo. A luz dá 8 voltas em torno da Terra em 1 segundo. Essa é a velocidade dela. É. Então, diz a ciência que é a entidade física mais veloz. Né? Nada pode exceder a velocidade da luz. Tá? Mas meu pai falava uma coisa que eu nunca consegui responder, cara. Ele falava assim, não, mas tem algo que excede a velocidade da luz, que é a gravidade. A gravidade é instantânea. O Sol, por exemplo, houve alguma perturbação no campo gravitacional do Sol. Todos os objetos e planetas que estão sob a gravidade do Sol, imediatamente eles vão sofrer aquela perturbação. Imediatamente, é instantâneo. Meu pai falava assim, coloca um tapete... Cara, eu ficava impressionado com isso. Ele falava assim, estende um tapete daqui, ou uma corda, daqui até a Lua. E puxa a corda. Não vai ser instantâneo? O que tu puxar aqui, a corda lá na Lua, ela não vai vir para cá? Instantâneo? Isso é um exemplo da força gravitacional. Ela é instantânea. A luz demora um tempo para chegar lá ainda, mas a força gravitacional ela é instantânea. Compreende? Então a força gravitacional é um negócio extraordinário. É uma coisa assim muito sobrenatural quase. Os escolásticos explicavam a gravidade como o desejo dos seres de se atrair um ao outro. E para mim, claro que eu estou explicando aqui agora de uma maneira muito grossa, né? Mas para mim essa explicação dos escolásticos excedia em poder explicativo infinitamente a explicação da ciência moderna de gravidade. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem um paralelo muito interessante com essa suavidade da feminilidade. Esse é o poder da fêmea. A mulher, hoje em dia, ela fica tentando ter o mesmo poder que o homem tem, que é o poder de dar porrada. É muito comum a mulher fazer luta, não que seja errado, não estou falando que é errado, né? Mas a mulher querer fazer luta, fazer não sei o quê, ser forte, né? Ser bombada também, ter 2 empregos e dirigir rápido e não sei o quê, né? Dar chute que nem homem e tudo mais. Mas isso, cara, isso é dar murro em ponta de faca. Ela está ignorando o verdadeiro poder dela. O poder da mulher não é a força eletromagnética. Não é a força de um raio que vem, quebra tudo que nem um do homem. A força da mulher é a força da gravidade, suave e que envolve tudo sem ninguém perceber. É só você ver na história humana. Estude a história humana. Você vai perceber que as maiores agentes da história humana foram as rainhas e princesas, não os reis e príncipes. A mulher, com a sua graça, com a sua delicadeza, com a sua suavidade, ela, entre aspas, no bom sentido, ela manipula os eventos de uma maneira que ninguém percebe. Isso, claro que daí isso também tem o lado negativo disso, da mulher tentar manipular as coisas. Certo? A mulher não deve manipular, a mulher deve influenciar, inspirar com a força suave que ela tem. Então, a mulher, com essa força suave e invisível que ela tem, ela pode, por exemplo, tá lá a Dai com o Lucas, né? A Dai pesa 30 quilos, não sei quantos, sei lá quantos ela pesa. 35. E o Lucas... Tá, tudo bem, eu sei, é uma hipérbole, né? Tá, o Lucas é um baita de um homem, né?
É. O Lucas é um baita de um homem musculoso, né? Cheio de força. Calma. Só um exemplo, tá? Cara, tá. Quem tem os músculos e a força e a virilidade e tudo mais é o Lucas. Mas quem tem o Lucas é ela. Entenderam? Compreenderam? Essa é a força da mulher. A mulher, por quê? Porque a vida do homem antes da mulher era o quê? Era ruim. O homem, ele pode ser plenamente homem. Isso é outra característica que eu vou falar. O homem, ele pode ser plenamente homem sem a mulher. A mulher não pode ser plenamente mulher sem o homem. Por quê? No Gênesis está escrito, o homem é Ish, a mulher é Isha. Deus fala, se chamará Isha, porque foi tirada do homem. A mulher, ela é derivada do homem. O homem, ele já era completo sem a mulher, no Jardim do Éden. Esse negócio de que o homem é incompleto sem a mulher não é preciso. O que é mais correto falar assim, o homem sem a mulher, ele é triste. Ele é miserável. Nesse sentido, você pode falar que ele é incompleto, lógico, tá? Mas ele, pelo menos enquanto masculinidade, certo? O que é masculinidade? É realizar, é ter poder de realizar sobre o mundo. Poder de preensão sobre os fatos, você compreender e dominar as situações. Então o cara pode ser plenamente homem sem mulher. Só que não é bom que o homem esteja só. É ruim. A vida do homem sem a mulher é triste. Não tem alegria. Alegria da beleza. Deus criou a mulher para alegrar o homem. Compreende? Então esse é o poder mais... E é um dos aspectos do poder gravitacional da mulher mais fortes. Que é o poder de influenciar o homem através da sua beleza, através da sua graça, através do seu modo de falar, do seu carinho e tudo mais. É difícil, gente. É difícil um homem, uma mulher que saiba fazer tudo isso e faça isso da maneira pura. Não estou falando de manipulação, estou falando de maneira pura. Existe uma maneira pura de fazer isso, porque é um poder que Deus deu para a mulher. É raro um homem resistir quando a mulher faz isso. Ou pelo menos se ele resistir, vai ser muito difícil. Quando a mulher lança esse charme e tudo mais e quer conseguir alguma coisa. Compreende? Claro, tudo que eu estou falando aqui tem um lado ruim, de manipulação. Certo? Assim como a força do homem pode ser usada para violência, para agressão, ou para proteção, ou para, por exemplo, o homem pode usar sua força para matar outro homem, ou ele pode usar sua força para caçar um animal para dar comida para a sua tribo. A mulher, da mesma maneira, ela pode usar sua força para arrebentar com todo mundo, como ela pode usar sua força para edificar o seu lar. Entendem? Então, uma das principais forças da mulher, uma das principais características que a mulher precisa ter, e que você vai ver muito claro na cultura tradicional, é a suavidade. O que é essa suavidade, Daniel? Para você ter uma noção disso, você precisa ler os contos de cavalaria, os contos de fada, a literatura. Veja lá no Tolstói as grandes damas da corte russa daquela época. Elas sabiam fazer isso. E seja como elas, abstraindo aquilo que é costume do tempo, daquilo que é a essência da feminilidade que ultrapassa todos os tempos. E você vai ter uma noção muito mais clara do que é ser mulher. Do que é essa suavidade da mulher. Você vai ver em diversas situações práticas, concretas. Né? Por exemplo, veja lá a Madame Scherer, do Guerra e Paz, do Tolstói. Cara, aquela mulher era sensacionalmente inteligente, sensível e suave. Então tu vai ver ela nas situações concretas ali da corte russa, né, das intrigas e tudo mais, e da guerra, né, porque é a guerra da Rússia contra os franceses, né, contra Napoleão, né,
Você vai ver todo o poder da mulher. Você vai ver como fazer isso. Você vai ver concretamente aquilo ali exemplificado, você vai poder se inspirar naquilo. Pegaram? Ficou claro, gente? Então, na próxima aula eu vou trazer um pouquinho mais dessas características da mulher, tal como elas estão na cultura tradicional. Eu falei hoje um pouquinho da suavidade, né? Mas existem diversos outros, assim como diz o Julian Marias ali, vocês viram? Ela precisa ter beleza, ela precisa ter suavidade, leveza, graça, né? Cada uma dessas palavras é uma realidade muito, 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 muito rica. Mas como ele diz ali, né, como é o título da aula, né, não é algo que a mulher vai ser pelo mero desenvolvimento natural. Ela precisa fazer um esforço para alcançar aquilo. Por que a mulher precisa fazer um esforço para alcançar a plenitude da sua feminilidade? Porque nós fomos concebidos no pecado. Se nós tivéssemos sido concebidos no estado de graça, num estado paradisíaco, isso seria natural. O teu desenvolvimento fisiológico te faria ser uma mulher em sentido pleno. Você nunca ia precisar se perguntar o que é ser mulher, o que é ser feminina. Compreender? Mesma coisa do homem, exatamente. Pegaram, gente? Ficou claro? Amém? Então vamos fazer uma pausa de 5 minutos, a gente volta para a aula de inglês, tá bom?